ouvem bem até aí no fundo? Muito alto, muito baixo? Ninguém está ouvindo porque ninguém está respondendo? Tá bom. Então, bom dia. Que Jesus nos abençoe e que nos auxilie nessa manhã de domingo a compreender um pouco mais os ensinamentos tão belos que Ele nos deixou. Nós vamos tratar hoje sobre o objetivo da encarnação. É consenso, pelo menos no meio espírita, que todos nós reencarnamos. Acredito eu que todos nós que estamos aqui acreditamos nas múltiplas existências. Ou seja, que nós passamos por vidas sucessivas, enfrentando dificuldades e aprendizados múltiplos em cada uma dessas existências. Certo? Parece-nos que nós aqui, que já chegamos à casa espírita, já adquirimos algum conhecimento dessa doutrina, deixamos lá para trás aquele conhecimento atávico, ancestral, maniqueísta, de que existe um céu, de que existe um inferno e no meio um purgatório, um limbo onde ficam os espíritos ali mais ou menos, que não são nem bons o suficiente para o céu, nem ruins o suficiente para o inferno. Acredito eu que dentre nós ninguém mais acredita no céu e no inferno, certo? Certo? Será que é certo mesmo? Vamos pensar bem. Qual é a ideia que a gente tem do umbral? O que é um umbral? Como vocês imaginam um umbral? Um inferno, não é? Aposto que grande parte de nós morre de medo de ir para o umbral. Ainda mais essas representações que a gente vê em filme, em novela, aquela coisa horrível, limbosa, até com fogo e tudo mais, se aproxima muito da imagem que nós trazemos lá daquelas nossas crenças católicas antigas do inferno. Aí a gente hoje teme ir para o umbral da mesma maneira que antigamente a gente tinha medo de ir para o inferno. E a reencarnação, então? Nós costumamos falar assim, eu já ouvi, eu já falei, tenho certeza que muita gente já fez esse tipo de comentário. Ai, eu detesto fulano. Então eu vou tentar tratar ele bem, porque eu não quero ter o karma de vir com essa criatura de novo, porque vai ser um sofrimento. A gente não costuma falar isso? E essa ideia de sofrimento renitente, persistente, repetitivo, não é nada diferente da ideia do purgatório que a gente tinha antigamente. Parece que a gente vai ficar purgando os nossos pecados por encarnações e encarnações sucessivas. Sofrendo, 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 até que a bondade divina resolva nos tirar daquele sofrimento. Será que é assim? Será que a encarnação, será que o objetivo da encarnação é o sofrimento? Nós sabemos que estamos num planeta de expiação e provas, onde nós temos inevitavelmente que passar por essas expiações. Mas será que a gente nasceu para sofrer? Será que é isso? Será que estamos no purgatório mesmo? Vou ler para vocês um trechinho do Evangelho aqui. No capítulo 4 do Evangelho, São Luís é feita uma pergunta que é a seguinte: a encarnação é uma punição e somente espíritos culpados lhe estão sujeitos? Será que só quem tem culpa é obrigado a reencarnar? São Luís responde o seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, ou seja, da carne e da matéria, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. Ou seja, Deus nos confiou alguns propósitos. E para atingir esses propósitos, nós precisamos da encarnação. Que aqui não está falando que foi para sofrer. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Então o que ele nos está colocando aqui? São Luís nos coloca que nós precisamos da encarnação não para sofrer, não para pagar, mas para desenvolver o que? A nossa inteligência. Como assim? É isso que nós vamos ver no que nós vamos tratar aqui hoje. Nós
podemos comparar a encarnação, cada uma das nossas encarnações, como um exercício. Por exemplo, o aluninho ali da terceira série vai aprender tabuada. Tabuada do 2, do 3, do 9. Como que ele aprende isso? A professora explica como é que funciona a tabuada, que se você multiplica um pelo outro dá o tal resultado. E depois, como é que ele vai aprender de fato? O que ele precisa fazer para de fato aprender? Estudar, perfeito. E como é que ele estuda? Fazendo o quê? Exercício, perfeito. Quantas vezes o aluninho da terceira série não tem que repetir o exercicinho ali da tabuada até ele aprender? Provavelmente ele vai levar até a 8ª série para fixar mesmo a tabuada inteirinha, não é? Ele precisa de um exercício atrás do outro, repetidamente. Igualmente, nós na encarnação precisamos de sucessivos exercícios reencarnatórios, até que nós consigamos aprender determinadas virtudes que nós temos, que nos foram dadas por Deus potencialmente, mas que nós ainda não desenvolvemos. Então todos nós aqui presentes, todos os seres criados por Deus, simples e ignorantes, têm potencialmente o bem em si. Têm potencialmente a capacidade de serem bons e perfeitos. Só que para a gente atingir essa bondade, para que nós alcancemos essa perfeição, o que nós precisamos? Exercício, exercício, exercício. E esse exercício são as nossas encarnações. Se um aluno, para aprender a tabuada do 8, precisa repetir 1000 vezes o exercício da tabuada, ele fez 1, 2, 9, 10 vezes 99, 998, 999, na 1000ª vez ele aprendeu. Eu pergunto para vocês, algum dos exercícios que ele fez antes, o primeiro, o segundo, o terceiro, foi desperdício de tempo? Não. Porque se ele não fizesse o primeiro, se ele não fizesse o segundo, se ele não fizesse o de número 998, ele não chegaria a aprender no 1000º. Portanto, isso pode nos dar um olhar mais esperançoso para os nossos próprios defeitos. Por exemplo, estou tentando exercitar a minha paciência no meu lar. Meu marido fala, eu retruco. Meu filho faz bagunça, eu me descontrolo. De repente eu venho para cá e ouço que eu preciso exercitar a paciência. Porque se espera de mim que eu seja bom e perfeito como Jesus foi e que eu seja uma criatura paciente. Eu falo, mas meu Deus, eu não vou ser paciente nunca. Porque o meu filho me irrita, eu dou um tapa nele. Meu marido me deixa nervosa, eu grito com ele. Eu falo, eu não vou conseguir nunca. Posso até, se eu não tiver consciência do que está acontecendo, vir a me desanimar. Só que o que nós precisamos ter em mente? Que se hoje eu ainda me irrito, é porque eu não cheguei ao 1000º exercício. Eu ainda estou no 100º, no 200º, no 799. E que se eu persistir, e se eu tiver consciência de que eu quero chegar a algum lugar, eu vou chegar com certeza ao 1000º exercício e vou aprender a paciência. O importante é que se aprenda com o erro de cada exercício. Então, se hoje eu errei, porque eu explodi com meu filho e não consegui explicar para ele que aquilo estava errado, na próxima vez eu tenho que aprender. Porque se eu não aprendo, aí sim eu sofro. Eu sofro porque ainda que inconscientemente eu percebo que eu não estou tirando proveito da minha encarnação. O sofrimento nada mais é do que uma postura equivocada diante dos exercícios da vida. Então a coisa não caminha como eu desejo, as coisas não se processam da maneira como eu gostaria e eu sofro. Eu sofro porque eu não tenho a compreensão de que aquilo é só um exercício, de que aquilo não é o fim da minha vida e de que aquele momento não é o fim do mundo. Eu estou passando por uma crise financeira, eu estou passando por uma crise familiar, eu estou passando por uma dificuldade pessoal de saúde, ou seja o que for. Esta dificuldade não é o fim da minha vida e não é o propósito único da minha existência. Essa dificuldade é o nosso 100º, 1000º exercício.
que nós, se quisermos atingir a perfeição e melhorar, precisamos passar. Não tem outro jeito. Agora eu pergunto para vocês, mas peraí, e os espíritos, por exemplo, que são renitentes no mal, que sabem que a coisa está errada, vão lá e fazem de novo. Ele sabe que ele não pode matar e ele vem em sucessivas encarnações e comete um assassínio. Ou aquele que sabe que não se pode roubar do outro, mas ele vem e rouba sucessivas e sucessivas encarnações. Porque eu estou falando para vocês que a encarnação é só um exercício. Que se a gente fizer o exercicinho, tudo bem, a gente vai aprender. Mas e essas criaturas que são renitentes no mal? Elas vêm só para aprender? Elas não são obrigadas a espiar, a pagar o que elas fizeram de errado? O que vocês acham? Tem que pagar ou não tem? É só para aprender? Tem que pagar? Fiz uma coisa errada, eu tenho que pagar pelo que eu fiz errado? Não? Tem? Eu acho que tem que pagar. Então vamos ver isso daqui por um outro prisma. Vamos supor que eu sou um homem, um pai de família, sou casado. Meu melhor amigo seduziu a minha esposa incauta e eles me traíram. Eu, num ato de passionalidade tremenda, de raiva, de ódio, fui lá e assassinei esse meu amigo. Sou culpado pelo assassínio? Sou culpado. Agora, peraí, se esse meu amigo não tivesse me traído, eu teria matado? Não teria. Então quem é o culpado? Os dois? Eu. Tem uma frase de Jesus que é a seguinte: em verdade vos digo, sois muito mais ignorantes do que maus. O que existe aí, se nós podemos bem compreender, não é exatamente a culpa, como nós costumamos chamar, mas é a profunda ignorância de qual é a postura certa a ser tomada. Como assim? Eu falei aqui no começo, embasada no Evangelho, que nós viemos para aprender, para desenvolver a nossa inteligência. Como é que eu desenvolvo a inteligência do mundo? Como que eu aprendo as coisas do mundo? Eu vou estudar. Eu vou para o colégio, eu vou para a faculdade, vou estudar astronomia, engenharia, matemática, línguas e vou aprender sobre as coisas do mundo, certo? E assim eu vou evoluindo intelectualmente. E sobre as coisas do ser, sobre as coisas que me dizem respeito, como é que eu aprendo? Tem escola de como ser boa pessoa? A gente tenta aqui fazer alguma coisa parecida. Mas, efetivamente, não existe uma escola que se aprende como ser paciente, como ser bom, como ser caridoso, como ter empatia. Você não aprende essas coisas. Então, o que é que nos mostra o que nós devemos aprender com relação às nossas virtudes pessoais? Como é que eu me enxergo? O que eu preciso para me enxergar? Um espelho. Eu preciso de um espelho para me enxergar. E sabe quem são os nossos espelhos durante a encarnação? O nosso próximo. Como é que eu vou saber que eu preciso exercitar a paciência, que eu não sou uma pessoa paciente? Como que eu vou saber isso se ninguém nunca me irritar? Se eu não passar pelo teste da irritação, eu não vou ter como saber se eu sou paciente ou não. Como que eu vou saber se eu sou uma pessoa vingativa ou não, se ninguém nunca me fizer mal e me deixar com raiva? Eu não tenho como saber. O convívio com outro ser humano é uma bênção que a justiça divina nos concede, porque é a oportunidade que nós temos de descortinar a nossa própria ignorância pessoal. Convivendo com o outro, reencarnando num grupo familiar, num grupo de trabalho, num grupo de convívio social, nós temos a oportunidade de sermos testados para descobrir aquilo que nós não sabemos sobre nós, para descobrir os defeitos que nós temos e desconhecemos. Mas sabe qual normalmente é a nossa postura imatura diante disso? Nós não gostamos de ver os nossos defeitos. Nós preferimos acreditar
acreditar que eles não existem. Então eu quero que ninguém me irrite para eu continuar acreditando que eu sou paciente. Eu quero nunca sofrer a privação material para continuar acreditando que eu sou uma pessoa desapegada dos bens materiais. Mas, poxa, se eu não passar dificuldade financeira, como é que eu vou saber se eu sou capaz de desapegar ou não? Não tem jeito. Então, qual é a nossa postura? Nós deveríamos ser aprendizes. É esse o propósito da encarnação. Então, nós deveríamos, diante de uma dificuldade, falar: Senhor, estou passando por um exercício. Me mostra nessa dificuldade aquilo que eu preciso aprender. Porque vocês podem ter certeza, se nós aprendermos a lição necessária naquele momento, o exercício muda. Porque se muitas pessoas me irritam e eu me exercito e adquiro a paciência, não há mais necessidade de exercícios que testem a minha paciência, porque eu já aprendi a ser paciente. Virão aí outros exercícios que testem outras coisas. Então, diante de uma dificuldade, não adianta querer afastar o problema de nós, porque o problema é o que eu preciso para aprender naquele momento. Então, muitas vezes, um filho rebelde, um marido complicado, uma esposa com dificuldade, qual é a opção mais fácil? Afastar essa parentela de nós. Eu me separo, eu mudo de casa, eu expulso o filho. O que está acontecendo aí? Eu estou, como um aluno rebelde, me recusando a fazer o quê? O exercício. Exatamente. E se eu me recusar a fazer o exercício, o que vai acontecer? O que o professor faz com o aluno que não quer fazer exercício? Ele pode dar um castigo, ele pode dar uma nota negativa, mas em qualquer uma dessas circunstâncias vai chegar um momento em que o aluno vai ter que fazer outra vez. E é por isso que nós repetimos sucessivas encarnações o mesmo tipo de prova, o mesmo tipo de dificuldade. Porque Deus está castigando? Porque Deus é mau? Porque Deus é cruel? Não. Nós repetimos sucessivamente os mesmos tipos de prova porque nós fomos alunos preguiçosos, ou nós fomos alunos preguiçosos que afastamos o problema e não quisemos resolvê-lo, ou porque ainda nós estamos no exercício mesmo, fazendo, como eu disse antes, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta tentativa. Mas, de qualquer maneira, ter um olhar mais amoroso e mais sereno diante das nossas dificuldades, com certeza nos ajuda a enfrentá-las. Se eu tentar parar de olhar para os problemas da minha vida como um karma reencarnatório, como um sofrimento que eu tenho que carregar como se fosse uma cruz, como uma penitência que Deus me impõe para me provar, e passar a olhar para esses problemas como oportunidades de desenvolver em mim qualidades que eu ainda não tenho, não quer dizer que eu não vou ter dificuldade. Vou. Mas com certeza este aprendizado passa a ser menos sofrido, passa a ser menos penoso. Aí nós atingimos o objetivo da encarnação de fato, que é aprender com cada experiência que nós vivemos. Então, voltando àquela pergunta que eu tinha feito antes, a pessoa que erra, a pessoa que mata, a pessoa que rouba, ela tem que resgatar, ela tem que reparar esse erro. Ela tem que reparar. E isso é um castigo para ela? O que vocês acham? É um castigo a pessoa reparar? Vamos colocar com base no que nós estamos falando até agora. Se eu venho com pessoas que me irritam profundamente para aprender a ser paciente, e numa dessas irritações que me foram causadas, eu matei, eu lesei, eu roubei, eu prejudiquei uma pessoa que me irritou. E eu vou ter que acertar minhas contas com ela. Quando chegar o 1000º exercício, e eu já tiver aprendido a ser uma criatura paciente, vai ser difícil eu reparar o que eu fiz? Vai ser um sofrimento? Vai ser um karma? Vai ser uma pena? Então eu digo para vocês, quando nós de fato estamos aptos a reparar os nossos erros, é porque nós já temos condição disso. Então, quando eu venho com aquele marido
esposa difícil, que me irrita, que me deixa nervosa, e eu fico muito brava com ele, falo, não, eu devo estar pagando alguma coisa que eu fiz. Não, você não está pagando. Porque se estivesse pagando, estaria enfrentando de uma forma mais equilibrada essa situação. Se nós ainda nos irritamos, se nós ainda não compreendemos bem, se nós ainda não temos serenidade diante da dificuldade, nós ainda não estamos pagando. Nós ainda estamos aprendendo, nós ainda estamos fazendo exercício. Como assim? Eu falei do aluninho lá, né, da terceira série, que vai aprendendo a tabuada. Então ele faz 1, faz 2, faz 3, e é difícil. Ele vai testando, ele deixa de brincar para fazer exercício, ele deixa de ficar em casa de manhã assistindo desenho para ir à aula para aprender, e vai exercitando, assim como nós. Um dia esse aluno chega à 8ª série, termina o colegial, vai fazer faculdade, resolve fazer matemática e se torna um professor. Ele vai parar de fazer tabuada? Agora eu pergunto para vocês, é penoso para esse professor de matemática fazer tabuada, assim como era penoso para ele quando estava na terceira série? De jeito nenhum. Pode ser até prazeroso, provavelmente será. Então, quando nós aprendemos, quando nós preenchemos essa lacuna de ignorância que existe em nós, reparar os nossos erros, reparar o nosso mal feito, não é uma pena, não é um castigo, é um prazer. Porque nós entendemos o que nós fizemos de errado. Nós temos condições, maturidade e conhecimento para reparar o que nós fizemos. Dá para entender? Então tá jóia. Muitas vezes nós temos essa sensação de que as experiências marcantes, aquelas em que a gente fez tremendas besteiras, quando a gente jogou pedra na cruz, quando nós assassinamos não sei quantos católicos na noite de São Bartolomeu, quando nós traímos, quando nós roubamos, que todas essas experiências ficam ali marcadas na nossa memória espiritual como uma coisa muito forte, muito chocante. Essas experiências, esses erros muito graves, assim nós podemos dizer, que ficam marcados na nossa memória espiritual, eles não ficam marcados só porque eles são erros graves que atentam contra as leis divinas. Eles ficam marcados na nossa memória espiritual principalmente porque eles são para nós o descortinar da nossa ignorância. Eles são o momento zero, o momento chave em que eu percebo que eu sou irracível, que eu sou profundamente vingativo, que eu sou egoísta, que eu sou impaciente. Então, o momento reencarnatório, a reencarnação, em que eu cometo um erro tremendo, seja ele qual for, e que me causa aquele choque tremendo após o cometimento do erro, não é só pela gravidade do fato, e sim porque é um momento em que eu percebi o quanto eu não sei. É um momento em que eu, como espírito eterno, lá depois da encarnação, vou refletir na dimensão e no tamanho da minha ignorância. E vou me propor a reencarnar pensando o seguinte: eu não sei nada. E eu preciso reencarnar para aprender pelo menos isso. Então, o momento dos nossos erros, das nossas falhas maiores, são o momento em que nós percebemos o que nós precisamos aprender na nossa próxima encarnação. Tá? E isso não tira a culpa. Fala, não, então tudo bem, você pode fazer um monte de besteira aí que é só para você aprender. É claro que não. Se a coisa é voluntária, e o erro já é outro. Mas todos nós sabemos que durante as múltiplas existências que nós já tivemos, já cometemos, todos nós aqui presentes, infinitas atrocidades. Coisas terríveis, tenebrosas, que sequer temos condições de lembrar. E como nós sabemos também, a nossa culpa é proporcional ao nosso conhecimento. Se nós cometemos essas atrocidades por pura ignorância, o que nos resta fazer? Aprender e deixarmos de ser ignorantes. Esse, eu repito mais uma vez, é o objetivo da nossa encarnação. Aprender, aprender e aprender sempre. É para isso que a gente está aqui. Isso traz para a gente uma diferença básica, para nós não confundirmos, entre as expiações e as missões. A gente costuma dizer, ai não, eu tenho uma missão ali na minha casa que é agregar a minha família. Eu sofro tanto com
aquele pessoal, não é possível. Deus me colocou lá, no meio desse sofrimento todo que eu tô, só para juntar meus familiares. Será que isso é uma missão? Ou será que isso ainda é uma expiação? Será que ainda é o meu 100º, milésimo exercício? Sabe como nós podemos comparar para entender a diferença da expiação e a diferença da missão? Com um exemplozinho que nós tivemos ali do nosso aluninho da terceira série. O aluninho da terceira série fazendo exercícios, está, vamos dizer assim, sendo provado ou expiando as coisas que ele fez errado. Provando ou expiando. A prova se é a primeira vez que ele está fazendo aquele exercício. A expiação se ele já fez errado e está tentando de novo. Então ele está provando e expiando. Agora, e o professor de matemática, que já aprendeu e está fazendo exercício? Ele está expiando? Ele está pagando alguma coisa? Ele está em missão. Ele tem a missão de pegar o conhecimento dele e transferir para o aluno. É penoso? A missão é penosa? É sofredor? É de sofrimento? Não, porque ele já está apto. Por isso nós podemos entender que Cristo, quando esteve entre nós, foi crucificado, foi apedrejado, foi mal compreendido, ele não sofreu exatamente na nossa acepção de sofrimento. Porque ele não estava pagando nada. Ele não estava em provação ou em expiação. Ele estava em uma missão. Então o sofrimento dele, por ser crucificado, por ser condenado, por ser mal entendido, não é um sofrimento como nós aqui compreendemos sofrimento. Tanto que, qual é a frase célebre que todos nós temos que ele disse no momento da crucificação? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ele sofria sim, mas não sofria pelo que ele estava passando. Sofria pela nossa ignorância. Era esse o sofrimento. O professor, quando o aluno erra a tabuada, sofre pelo exercício da tabuada? Não. Ele sofre porque o aluno ainda não aprendeu. E foi esse o sofrimento de Jesus. Porque percebeu que nós ainda não tínhamos condição de aprender a lição que ele estava nos ensinando. Tá claro? Tá? Isso traz um outro ponto curioso. Aposto que muitos de nós aqui presentes temos uma curiosidade, assim, às vezes até mórbida, de saber o que nós fizemos nas vidas passadas, nas encarnações passadas. Ai, o que será que eu fui, né? Ai, será que eu fui um soldado romano? Será que eu fui uma princesa? Será que eu fui uma escrava? Será que eu matei? Será que eu roubei? A gente tem essa curiosidadezinha, né? Falar, ai, eu tô reencarnado com fulano, o que será que a gente foi na outra encarnação? E muitas pessoas recorrem às terapias de vidas passadas, vão atrás da coisa para saber. Agora, baseado em tudo que nós falamos aqui, eu faço uma pergunta para vocês. Para o aluno que ainda está errando o exercício de número 998, tem alguma importância lembrar qual foi o segundo exercício que ele fez? Se ele ainda não aprendeu aquilo, não faz diferença. Se eu estou treinando para aprender a não ser egoísta, se é esse o meu objetivo reencarnatório, não ser mais egoísta, o que adianta eu saber se eu fui egoísta como escravo, como príncipe, como plebeu, como rainha? O que interessa é que eu fui egoísta. E eu estou tendo de novo a oportunidade de não ser. Não interessa como é, que roupa eu vesti para ser egoísta. Em que casa eu vivi para ser egoísta. Interessa que eu fui egoísta e que eu preciso deixar de ser. Então nós estamos, é a história do Divaldo, né? Floresça onde você foi plantado. Nós estamos no momento certo, no lugar adequado, com as pessoas perfeitas, na circunstância exata para o nosso florescimento. Ou seja, para o aprendizado daquilo que nós temos que aprender. Então, antes de maldizer a circunstância em que nós estamos, a dificuldade que nós estamos passando, talvez seria mais inteligente da nossa parte aproveitarmos essa dificuldade e tentarmos com ela descobrir o que é que ela nos traz, o que é que ela nos mostra. Por que eu batalho tanto na minha vida e não consigo algum sucesso material? Qual é o aprendizado por trás disso?
Porque talvez e provavelmente, se eu descobrir qual é o aprendizado por trás disso, a dificuldade material passa. Mas aí, como eu já aprendi, também nem vai fazer muita diferença se ela vai passar ou não. Se eu convivo a vida inteira, desde a infância, com uma doença crônica, com uma dificuldade qualquer, com uma debilitação, de que adianta eu ficar me lastimando disso? Não seria mais inteligente eu me perguntar por que é que eu estou convivendo com essa dificuldade? Por que tipo de aprendizado essa dificuldade, essa debilitação, essa doença me mostra? E porque provavelmente, se eu aprender o que eu tenho para aprender com essa debilitação, eu não vou precisar dela em próximas encarnações. Tá? Então, em vez de maldizer o exercício, como aluno rebelde, é mais fácil a gente tentar aprender com ele. Até porque não dá para fugir. Nós não aprendemos que nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, com o destino inexorável da evolução. Todos nós, mais depressa ou mais devagar, vamos chegar à perfeição. Já que a gente está no trem, não tem mais jeito. É melhor a gente aprender e continuar evoluindo o mais rápido possível. Que aí a gente acaba logo a terceira série, a quarta, a quinta, vai para a faculdade e começa a dar aula que vai ser pelo menos mais agradável. Certo? Deixa eu pegar aqui. Ai, não, acho que eu não fiz. Não, é isso. Deixa eu ler um outro pedacinho aqui. Ainda nesse capítulo 4 do Evangelho, os Espíritos nos colocam uma observação que eu vou ler para vocês para concluir. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender a diferença. O estudante não atinge o grau superior sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Então ele precisa, para atingir a faculdade, passar por todas as classes. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são o meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada encontrando menos dificuldades, ou seja, o estudante que se dedica, que se empenha, que estuda, que trabalha, passa mais facilmente por cada uma das séries. Acontece o contrário com aquele que negligencia e a preguiça o obriga a repetir certas classes. Então, o aluno que não estuda, o que acontece com ele? Ele não passa de ano. Então, ele tem que repetir tudo de novo. Aí sim a coisa vira mais difícil, fica mais difícil. O sofrimento é maior, porque tem que repetir todas as coisas outra vez. Não é, porém, o estudo que constitui a punição. Ou seja, não é a encarnação que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o estudo em cada classe. Ou seja, não é a encarnação que é um sofrimento, mas o mau uso da encarnação e a necessidade de repetir o exercício infinitas vezes. Certo? Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê a clareza, a compreensão da bondade divina na nossa vida. Porque nós somos agraciados não só pela oportunidade de existirmos, mas nós somos também agraciados pela bondade divina com a oportunidade de recomeçar infinitas vezes. Quantos de nós não nos arvoramos a juízes e diante da dificuldade, diante do erro de outra pessoa, nós achamos ter o direito de não perdoar, de condenar, de criticar, quando nem mesmo Deus faz isso conosco. Diante dos nossos piores erros, diante das nossas maiores falhas, sabe qual é a postura da bondade divina? Filho, recomece. E é isso que nós precisamos ter em mente, que é a nossa reencarnação. É sempre, sempre um recomeço. Tenhamos para nós a postura humilde de que não sabemos tudo e que, graças a Deus, estamos tendo hoje mais uma oportunidade de aprender. Apliquemos para nós mesmos esse aprendizado e para aqueles que convivem conosco. Os nossos pares, os nossos afins, os nossos familiares, assim como todos nós, também não são perfeitos. E não o serão num curto espaço de tempo. Possamos ser nós um microscópico espelho da bondade divina.
e dar a esses familiares, e dar a essas criaturas a infinita e grandiosa oportunidade que é o recomeço a cada dia. Que Jesus nos abençoe e nos conceda a oportunidade de continuarmos aprendendo sempre. Que assim seja.